Então, Laís, daí se você quiser começar, a gente já inicia. Bom dia a todos, tudo bem? Meu nome é Laísa, estou diretora acadêmica da CAI e é muita satisfação ter a presença de todos aqui nesse projeto em parceria com a Comissão de Responsabilidade Civil. Acredito que já tivemos uma edição desse café, né, no ano passado, foi muito interessante. Agradeço a presença do Dr. Gabriel e de todo mundo que está aqui e que tenhamos um excelente evento que seja de muita grande valia para todo mundo. Muito bem. Bom dia a todos. É muito bom estar aqui com vocês de novo num café da manhã com iniciantes. A gente ainda está tentando encaixar esse formato, né, Laís, no meio virtual, porque quando a gente fazia isso de modo presencial, tinha uma mesa, eu preciso sempre dizer isso para você para te incentivar a participar do próximo, né? Tinha uma mesa. Eu estava no ano passado, foi sensacional. Você estava, né? Pô, era show, assim, agora pela internet fica um pouco difícil, né? Na último evento que nós fizemos, estava o Wagner, se eu não me engano, estava o Dr. Rodrigo, da nossa comissão, o Eduardo, e a gente tentou simular ali um café, simular não, porque a gente estava tomando café mesmo, né? Mas ficou, não dava para ver direito, eu sei que eu fiquei comendo uma banana, tomando um café, só para mostrar que eu estava comendo alguma coisa, né? Para criar um clima aí de café da manhã. Mas, enfim, aos poucos a gente vai se ajustando. Que bom que você está indo no clima já. Então, quero agradecer a CAI, na pessoa da doutora Laísa, pela parceria mais uma vez e dizer que a nossa Comissão de Responsabilidade Civil sempre está aberta a receber a interação, a participação, a colaboração dos advogados iniciantes e, mais do que isso, está sempre aberta e disponível para transmitir para vocês o que a gente tem de experiência, que às vezes não é tanta experiência assim, né? Na comissão a gente tem advogados que também são iniciantes, advogados já mais velhos, mas querendo ou não, é uma experiência que pode agregar aí para a carreira, para o trabalho de vocês, tá bom? Mas sem demorar mais muito tempo, já vamos passar para o nosso tema. Eu preparei alguns slides para conversar com vocês sobre prova pericial. Quero só recapitular que as nossas primeiras edições desse café da manhã com os iniciantes, elas seguiram uma ordem lógica, né? Então, a gente começou lá no primeiro evento falando sobre petição inicial nas ações de indenização. Depois, a doutora Daniele Bruning falou sobre contestação nas ações de indenização. Na sequência, nós fomos para a parte de instrução, né? Então, falamos um pouquinho sobre prova testemunhal, prova documental, e hoje a ideia é conversar com vocês sobre prova pericial. Então, eu vou pedir 10 segundos para vocês só para habilitar aqui os meus slides, para que vocês possam acompanhar junto comigo. Tá aparecendo para vocês? Dani ou Laís, se vocês puderem só me dar um ok aí, tá? Beleza. Então, vamos lá. Gente, quero só me apresentar aqui, né, para você que não me conhece. Eu estou ali na Comissão de Responsabilidade Civil já faz um tempo, quase 10 anos, e trabalhamos sempre com ações de indenização. Então, quero dizer isso para que você conheça de onde eu venho, né? Trabalho só com ações de indenização, nosso escritório aqui trabalha só com isso. E para te dizer que muito do que eu vou trazer para você hoje aqui tem relação com a nossa experiência aqui do dia a dia, né? Eu acho que se você está aqui agora, é porque você quer aprender um pouco mais, ou pelo menos receber um pouco mais de informação sobre a prática, nem tanto sobre a teoria, né? Então é por isso que eu acho que é importante dizer que eu só trabalho com isso, para que você saiba que pelo menos todo dia, o dia todo, né, Dani, né, Rodrigo? A gente mexe com esse tipo de temática, né? E aí deixa o meu e-mail também, caso você queira conversar comigo sobre esses assuntos, mandar alguma dúvida depois e assim por diante. Aproveito aqui para também dizer que eu não me importo se você quiser interagir durante a exposição, tá? Eu acho que fica até mais interessante e mais dinâmico. Então a gente está aqui com os vídeos de todo mundo, o pessoal vai entrando devagar, então é só você acionar o microfone e falar, me interromper ou mandar no chat da maneira como você achar melhor, tá? Muito bem. Você sabe o que marca as ações de indenização? Se você pudesse escolher uma característica para dizer assim, ó, a ação de indenização é isso aqui. Eu não sei que palavra, que adjetivo você escolheria. Eu, particularmente, gosto muito deste. Para mim, a ação de indenização é marcada por essa característica.
interdisciplinaridade. O que isso significa? Significa que quase todas as ações de indenização vão envolver, quase que necessariamente, algum outro assunto fora do campo jurídico, né? É claro que em outros tipos de ação, em outras áreas do direito, isso também acontece, mas na responsabilidade civil, ouso dizer, você aqui bastante petulante até, vou te dizer que aqui isso acontece de modo mais evidente, tá? Nas ações de indenização, você encontra quase sempre envolvimento, conexão com outras temáticas. Por isso que eu digo que essa é uma das características que mais marca a responsabilidade civil. E aí você vai me perguntar assim, mas o que isso tem a ver com o tema de hoje, né? A gente vai falar sobre prova pericial. Isso tem tudo a ver. Na verdade, isso explica a importância da prova pericial nas ações de indenização. Não tem como a gente falar sobre responsabilidade civil, ação de indenização, sem entender, já de início, que a gente vai precisar ser desprendido daquele sentimento que quase todo advogado tem de que ele é suficiente, de que ele basta, de que ele é capaz de resolver absolutamente tudo sozinho. Meu amigo, eu quero te frustrar e te dizer que não é assim. Aqui na responsabilidade civil você só vai conseguir fazer um bom trabalho, ter um bom desempenho como advogado, se você entender que você precisa de ajuda. Eu vou avançar um pouquinho aqui, você vai conseguir me acompanhar para concluir ao final que isso é uma verdade. Se você gravar isso de toda essa minha fala, eu já vou ficar satisfeito. Na verdade, eu quero que você grave mais uma coisa, que é a percepção de que eu sou apaixonado por responsabilidade civil. Depois da Marcela, minha amada, eu acho que é a minha grande paixão. Então, assim, se você também perceber isso, ao final eu vou ficar feliz. Muito bem. Olha só, eu separei aqui alguns temas, só alguns, tá? Dos temas que mais aparecem como causa de pedir aí, como assunto, como temática das ações de indenização. Passe os olhos aqui pela tela comigo. A gente tem várias outras, tá? Eu peguei as principais. Acidente de trânsito, acidente de trabalho, questões envolvendo o meio ambiente, pensa lá naqueles vazamentos, poluição do ar, problemas com plano de saúde, então negativa de cobertura, responsabilidade médica, né, erro odontológico, produtos com defeito. Aqui eu não estou falando só de um celular ou de uma TV quebrada, estou falando de veículos que vêm com defeito de fabricação e etc. Né? Construção civil, aqueles apartamentos, casas, enfim, que você compra, às vezes na planta, com uma expectativa de fazer ali a sua família viver muito tempo e no fim das contas, quando entra, se frustra porque aquela foto bonita que tinha no banner e no folder, né, não tem nada a ver com o que te entregar. Enfim, quando você precisa de uma cobertura securitária e a seguradora na hora, Dani, não fica bravo, tá? Mas às vezes isso acontece. Na hora de fazer a cobertura, diz para você assim, ó, não dá, não vou pagar porque eu acho que isso aqui não está dentro das hipóteses aqui de cobertura. Enfim, estes são apenas alguns exemplos de ações de indenização. E por que é que eu usei estes exemplos aqui neste momento da nossa conversa? Para te dizer que em todos estes exemplos, a perícia como prova acaba sendo muito importante. Faz toda a diferença. Para não dizer, é essencial. Ao longo da minha conversa com vocês aqui, eu quero dar alguns exemplos práticos de processo mesmo, que começou, que terminou, né, que teve perícia. Mas assim, eu fiz questão de colocar esse panorama geral para vocês agora, para que vocês conseguissem entender que quando a gente fala de perícia nas ações de indenização, a gente não está falando só de erro médico, que hoje o que está muito em discussão, né, falando aí de assistência técnica, de perícia, a gente vai lançar um livro agora sobre isso, fez uma pesquisa com os advogados do Paraná sobre isso. O que vem à nossa mente é muito a ação de indenização na área médica, mas a perícia ela acaba sendo muito relevante em todos esses tipos de ação de indenização, né? Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, de questão ambiental. A gente tem uma ação grande, com muitos autores aqui no escritório, que envolve uma grande empresa que tem, em razão da sua atividade, gerado muita poluição do ar. E isso faz com que as pessoas que moram no entorno dessa empresa sofram pra caramba, né? Porque, afinal de contas, além de ter um cheiro muito ruim,
com o qual elas têm que conviver durante todo o dia, elas acabam tendo problema de saúde, elas têm dificuldade para vender os seus imóveis, porque ninguém quer morar naquele lugar. O lugar é até simpático. Quando você chega lá, visita e fica um pouco à tarde, você começa a perceber aquele cheiro, você não quer mais mudar para lá, né? Então, é difícil vender imóvel ali, os preços caíram bastante. Esse é só um exemplo de outro tipo de ação de indenização que pode demandar perícia. Aí você vai me perguntar, mas onde é que entra a perícia aqui nesse exemplo que você deu? A perícia entra para identificar, por exemplo, que realmente existe poluição, contaminação do ar, que realmente existe mau cheiro, que esse mau cheiro é de tal intensidade, maior ou menor. E mais do que isso, eu estou falando aqui de uma perícia ambiental, né? Mas eu posso também precisar de uma perícia para entender se houve desvalorização no valor de mercado desses imóveis, qual foi, quanto eles valem hoje. Então, notem que uma ação de indenização, apenas uma, é um exemplo aqui, pode desencadear a necessidade de realização de duas perícias diferentes, tá? Então, assim, grava essa imagem só para a tua mente ficar aberta. Lembra daquele, talvez você já tenha feito esse exercício quando você teve aula de raciocínio lógico na escola, na faculdade, tem um quadrado assim com vários pontos, eles te falam, olha, você tem que ligar todos os pontos sem tirar a caneta do papel. E você não consegue fazer isso, até que você entende, depois que alguém consegue resolver, né, que você pode resolver só se você sair da borda daquele quadrado imaginário, que na verdade nem é um quadrado, porque ele não está limitado por linhas, né? Então é isso que eu quero dizer para você agora. Abre a cabeça, tá? Abre a cabeça. Quando você pensar em perícia nas ações de indenização, não ache que isso só existe em contrato bancário, em erro médico e só. Não. Tem um universo aqui de ações que podem demandar a prova pericial. Muito bem. Esse é um exemplo diferente, tá? Essa é uma ação, eu já usei esse exemplo uma vez numa outra palestra que a gente fez, e eu acho super interessante para você exercitar essa abertura da tua mente. O que você acha que tem? Essa é uma coxinha, eu sei que não dá muito bem para ver ali, né? Mas é que eu queria ampliar bem a imagem para você. O que você acha que tem ali dentro? O que você acha que tem ali dentro? Se eu pus esse exemplo aqui, é porque algum problema aconteceu, né? Mas pensa lá, o que você acha que tem ali dentro? Essa coxinha foi comprada numa padaria muito boa, que fica num ótimo bairro. E vou te dizer, vou te confessar, que eu, mesmo depois desse processo aí, acabei voltando lá. Porque, claro, né, o fato de isso ter acontecido uma vez não significa que é um lixo o lugar, né? Só vou também te confessar que eu não contei para a Marcela que esse processo foi nessa panificadora, né? Então, se ela soubesse, eu acho que ela não voltaria mais lá. Mas, enfim. Olha só que situação. Nosso cliente foi numa padaria que ele ia sempre, saiu com toda a turma do trabalho, foi fazer um lanche, e num desses dias, quando comprou a coxinha, que era assim, carro-chefe na padaria, deu uma mordida, e você viu que ela tá aberta aqui, né? Só depois que ele deu uma mordida, ele percebeu que tinha alguma coisa diferente ali. Não sei se você vai conseguir ver, mas vamos lá. Consegue ver? Saiu aí para vocês? Alguém me dá um ok aí? Saiu? Esse é um processo de verdade, tá? Isso aqui gerou uma ação de indenização, já terminou. Mas acho que dá para você entender ali, né, o que é. Poxa, uma baratinha. Aquela cobertura, vamos dizer, que está em cima ali dela, é o catupiry. Era uma coxinha de frango com catupiry. Na verdade, frango com catupiry com um inseto. Eu não sei como é que eu reagiria numa situação como essa, né? Eu não sou muito fã de salgadinho assim. Mas, pô, imagina, você tá lá com a maior vontade de comer, né? Dá uma mordida e, de repente, sente alguma coisa diferente. Você pensa que é bacon, você pensa que talvez, sei lá, é alguma outra coisa diferente, mas não é. É um inseto, no caso, uma barata. E por que eu estou colocando esse exemplo aqui? Para te dizer que, fora toda a discussão típica, né, de uma ação de indenização, questão de dano moral e etc., esse é um exemplo em que, às vezes, a gente pode utilizar uma perícia. E por que é que eu digo às vezes? Porque na maior parte dos casos não se guarda o material, né? Ou em outros casos, até tenta se guardar, mas até a perícia acontecer, né? Já foi, né? Já não dá mais para avaliar. Mas em algumas situações, principalmente quando a gente está falando de alimentos contaminados que geraram danos maiores, né? A gente pode sim realizar a prova pericial até como medida antecipatória, vamos dizer assim, para o processo principal. Então, assim, esse é um outro exemplo que envolve relação de consumo, que talvez pode ser uma situação em que a prova pericial seja necessária.
para dizer que o alimento, por exemplo, né, não só estava contaminado, mas que ele foi contaminado durante o processo de fabricação, ou seja, que esse inseto não foi encaixado ali depois que a coxinha foi vendida para o consumidor. Aí você vai me dizer que absurdo, né? Quem faria isso? Mas essa foi uma das alegações da empresa no processo. Ele comprou e depois pegou o inseto, colocou dentro e, por isso, estava agora querendo ganhar dinheiro às custas da purificadora. Enfim, a perícia aqui teria essa serventia. Essa é uma perícia simples, num caso simples, mas, mais uma vez, uso esse exemplo só para te dizer que o universo é maior, né? Esquece aí só a ação de erro médico e tal, tem muitas outras ações de indenização que podem demandar perícia. Olha que interessante, eu também sempre uso essa frase, esse trecho, para explicar que quando a gente fala de ação de indenização, a gente precisa entender que a gente está diante de uma área do direito muito específica. Eu sempre defendi e vou continuar defendendo que essa é uma especialidade. Ninguém no direito entende a responsabilidade civil como uma especialidade. Ao contrário, todo mundo acha que está dentro ali do direito civil, porque realmente está dentro do Código Civil, né? Mas que todo mundo pode fazer, que é como é que se fala? O feijão com arroz da advocacia, então todo mundo faz, né? E eu sei que todo mundo faz, mas a nossa experiência aqui nos mostra que essa ou pelo menos deveria ser vista como uma especialidade, assim como tem pessoas que se dedicam ao direito de família, ao direito securitário. Também entendo que você precisa, para ter um bom desempenho nesse tipo de processo, ter uma certa capacitação que vem da experiência nessas ações e que vem da formação direcionada para esse tipo de matéria jurídica, né? E isso fica muito evidente com esse trecho da obra do Ávio Brasil. Note de quando ela 1944, a gente está falando de 60, 75 anos atrás, é muito tempo, né? Agora, olha o que ele diz. Em 1944, nessa obra dele, ele já mencionava o seguinte: a vitória final no processo, aqui ele está tratando das ações de indenização, né? Depende, e muito, da habilidade do advogado que o patrocina. E essa habilidade, ela se percebe, por exemplo, pela maneira como ele elabora a petição inicial, pela maneira como ele orienta a prova, e olha como ele termina esse trecho. Principalmente pela maneira como ele constrói os quesitos periciais. Gente, há 75 anos atrás, já se entendia o tamanho da importância da prova pericial e como isso poderia influenciar no sucesso ou no insucesso da ação de indenização. Então, note que o que eu estou te dizendo não é porque eu acho, tá? Não é porque eu penso que é assim. É assim, tá? É assim. Então, cuide muito com essa prova, primeiro, para entender se ela realmente é necessária no teu caso ou não, e segundo, como é que ela vai ser conduzida durante o processo. Eu quero aqui destacar, a minha preocupação é a prática, não a teoria, mas alguns dispositivos do Código de Processo Civil que tratam dessa prova, só para relacioná-los com a realidade das ações de indenização, tá? Então, acompanha lá comigo. Primeira coisa, o Código de Processo Civil nos fala sobre a remuneração do profissional que vai fazer a perícia, do perito, né? Então, aqui eu só quero destacar o seguinte, olha o que diz o artigo 95. Quem pediu a perícia tem que pagar os honorários, tá? Quando que os honorários vão ser divididos? Quando ela for pedida pelas duas partes, ou então quando o juiz mandar fazer a perícia. Se não, se foi só você, autor, só você réu que pediu, você que vai ter que pagar essa despesa. E aqui eu quero fazer uma observação. E se você, no caso do cliente, né, for beneficiário de justiça gratuita, como é que fica? Meu amigo, boa sorte. É isso que eu posso te dizer. Boa sorte. A gente tinha um grupo na nossa comissão para tratar desse tema, perícia médica nas ações que têm benefício de justiça gratuita. Por que eu te digo boa sorte? Porque realmente é uma dificuldade, tá? O código diz o quê? O código diz que quem tem que pagar os honorários do perito é o Estado, tá? E, para facilitar esse trabalho, às vezes tem tribunal que elabora uma tabela com valores de honorários mais simbólicos, vamos dizer assim, para daqui a pouco não ter que pagar uns honorários de 50 mil reais que o perito peça, né? E o próprio CNJ tem uma tabela de honorários. Então, essa tabela normalmente orienta aquelas perícias que são realizadas em caso em que há o benefício da justiça gratuita. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para você é o seguinte, por mais que o Estado tenha que pagar, na prática, não é exatamente assim que funciona. Então, o coitado do perito, ele vai ficar brigando o processo todo para tentar ver um valor que vai ser muitas vezes pequeno, né, baixo,
pago para que ele possa receber pelo trabalho que ele fez. Isso faz com que muitos peritos não queiram fazer perícias em caso de justiça gratuita por essa dificuldade, o que é, na minha opinião, pelo menos, bastante justificável, né? Porque, afinal de contas, você está trabalhando, você tem que receber. Mas existe essa sistemática, é isso que eu quero te dizer. Você não está completamente desamparado se você é beneficiário de justiça gratuita. Só você vai ter um trabalho um pouco maior, você vai ter que encontrar um perito que aceite receber dessa maneira, né? De acordo com as tabelas que existem e, ao final do processo, pelo Estado, se o Estado for bacana e for lá e pagar. Senão, claro, ele pode executar, mas vai demorar um pouco para ele receber. Enfim, é isso que o CPC fala sobre remuneração. Sobre prazo, o principal artigo ali que regula o nosso trabalho como advogado com relação à perícia é esse, 465, falando que a partir do momento em que o juiz nomeia o perito, a gente tem 15 dias para fazer 3 coisas, tá? Dizer se a gente concorda com o perito, dizer se esse perito está impedido ou é suspeito, indicar o nosso assistente técnico e apresentar os nossos quesitos, tá? Cuidado com isso. Esse é o prazo que o Código de Processo Civil nos dá. E se você perde, provavelmente você não vai conseguir fazer isso em outro momento, tá bom? E por que eu destaco esse artigo também? Mais do que para falar sobre prazo, para te dizer que tem 2 coisas que são muito relevantes aqui. Primeira coisa, assistente técnico. Eu vou te falar daqui a pouco como isso faz diferença no processo em que vai ser feita a perícia. E a segunda coisa, quesitos, tá? Gente, a parte mais importante da perícia são os quesitos. São os quesitos que vão nortear como a perícia vai ser realizada. Seja ela grafotécnica, seja ela exame médico, seja ela avaliação do ambiente no entorno daquela empresa que polui o ar, tá? Tudo vai partir dos quesitos. Então, se os quesitos são mal elaborados, eles podem comprometer a parte que os apresentou. Então, assim, cuidado, tá? Cuidado. O assistente técnico já entra nesse momento, para não dizer antes disso, né? Eu vou passar rapidamente sobre esses artigos, porque a minha ideia é só destacar um ou outro que pode ser mais relevante para você nas ações de indenização. Quero te lembrar de que existe o Código de Processo Civil novo, né? Ele trouxe a possibilidade de realizar perícia técnica simplificada, quer dizer, prova técnica simplificada, para substituir a perícia. Essa prova técnica simplificada, ela funciona mais ou menos assim. Quando uma questão é, como diz ali o 464, um pouco menos complexa, né? Não vou dizer mais simples, mas menos complexa, para não precisar passar por toda essa etapa de perícia, você pode chamar um expert na audiência para que ele responda as perguntas na própria audiência, tá? Essa é uma possibilidade. Preciso te dizer também que na prática eu nunca vi acontecer, mas tá aí, tá? De repente, no teu caso, ela pode se aplicar e pode ser uma boa alternativa. Dá uma olhada lá. Isso aqui é essencial, tá? Essencial. Qualidade do laudo. Hoje, a perícia, seja ela na área médica ou em outras áreas, ela está se popularizando como uma maneira de trabalho. Então, eu estava conversando ontem, se eu não me engano, com uma pessoa que tem uma profissão e etc., trabalha com outras coisas e agora começou a fazer também perícia judicial. E principalmente nesse momento de pandemia, onde às vezes o trabalho que a gente costumava fazer, esses outros profissionais, né, fica um pouco mais dificultado, essa tem sido uma porta que tem sido aberta para profissionais que não conheciam o funcionamento aí dos processos judiciais. Então, o que eu quero dizer é que tem muito profissional fazendo perícia, tá? E, em consequência, tem um trabalho bom, mas tem um trabalho ruim, tá? Esses artigos, principalmente o 473 e o 465, eles falam para a gente sobre como que um laudo, que é aquele material que o perito vai construir no processo, o que ele deve conter, né? E o que pode ser feito caso ele não contenha todos esses requisitos, caso ele não seja um documento bem feito, né? Então, veja lá, 473, por exemplo, tem que ter exposição do objeto da perícia, embasamento científico, método utilizado e etc. Mas o mais interessante aqui é o inciso 4º. Olha ali, ele diz assim: o laudo deve conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados. Você sabe o que é resposta conclusiva? Não é sim ou não. E o que mais a gente vê por aí é o quesito e em seguida, sim, não. Prejudicado. Como? Eu preciso abrir meu coração para você aqui. Eu fico irado quando eu vejo essa resposta. Prejudicado. Porque às vezes não está prejudicado, tá? O perito não quer repetir a resposta, que talvez ele já tenha dado de outro modo em outro quesito, ou então ele não sabe o que dizer nessa resposta, ele diz prejudicado. Tá? Então, assim, você tem que tomar cuidado, porque as respostas do perito elas precisam ser conclusivas, não só embasadas, mas elas precisam responder aquilo que
está sendo perguntado. Se não for assim, você pode questionar no momento de falar sobre o laudo pericial. Agora, não coube o perito se o quesito for mal elaborado, tá? Então, por isso que você tem que ter muita atenção e contar com o auxílio sempre que possível no momento da elaboração dos quesitos. Quero destacar aqui também o seguinte, o perito não pode dar opinião pessoal, tá? Ele não pode julgar se o profissional que está sendo avaliado, aquele que é objeto da perícia, se ele é uma boa pessoa ou uma má pessoa. Não é isso que ele tem que fazer. Ele tem que responder a parte técnica. É isso que diz o parágrafo 2º ali, tá? O perito não está ali para dizer se merece condenação ou não merece condenação. Ele está ali para dizer se tecnicamente o que foi feito da maneira certa ou não, tá? Cuidado com isso também. E por fim, caso o laudo seja ruim, o 465 nos diz que o juiz pode reduzir a remuneração do perito. Poucas pessoas sabem disso, então fique atento para este detalhe. Quero falar um pouquinho sobre o caju também. Você sabe o que é caju? Alguém dá um tchau ou faz assim para mim, caso já tenha ouvido falar do caju. Eu estou com poucas pessoas na minha tela, então não consigo ver todo mundo, mas das pessoas que estão aparecendo para mim, ninguém sinalizou, então eu acho que talvez elas não saibam do caju. Para você ver que caju não é algo tão popular assim. Mas eu quero te apresentar agora, tá? O que é o caju? Caju é Cadastro dos Auxiliares da Justiça. O Código de Processo Civil, ele nos diz nesse artigo que o tribunal deve manter um cadastro com todos os profissionais que podem ser habilitados nos processos como perito, tá? Isso significa que ele tem um espaço lá no site dele, está aqui a página do Caju, onde os profissionais que têm interesse de fazer perícia, eles se cadastram, apresentam o seu currículo, colocam lá suas informações sobre trabalhos que já fizeram e etc. Uma equipe do tribunal vai verificar se aquilo tudo é verdadeiro, se ele está habilitado realmente para ser perito e vai cadastrá-lo lá como perito. E a partir disso, todo juiz que precisar em algum momento fazer uma perícia, seja médica, de trânsito, contábil, de telecomunicação e assim por diante, vai consultar o sistema do Caju para verificar se o profissional está cadastrado ali. O Código de Processo Civil indica isso como necessário, tá? Então, não é uma faculdade do juiz. Inclusive, o tribunal tem uma recomendação para os magistrados nesse sentido, a consultem o Caju. Mas a gente também precisa levar em conta que, principalmente considerando que tem cidades muito pequenas, né? E que às vezes não tem profissional ali para fazer a perícia, principalmente em determinada área ou especialidade, aí o Código de Processo Civil permite ao juiz, está ali no 156, parágrafo 5º, nomear outra pessoa de sua confiança, mesmo que não esteja cadastrada neste sistema. Tá? Lembro para vocês o seguinte, o Caju ele tem duas grandes vantagens. A primeira vantagem é ele disponibiliza para o juiz um banco de dados, dependendo da área, com muitos profissionais. E isso facilita o trabalho do juiz. Porque antigamente, além de ser juiz, o juiz tinha que ter ótimos contatos, porque ele tinha que conhecer um monte de médico, um monte de engenheiro, um monte de contador e assim por diante. Quando tivesse uma perícia, ele tinha que indicar uma dessas pessoas. Agora, ele pode consultar esse sistema. E a segunda vantagem é que a dinâmica da nomeação ela acaba se tornando um pouco mais justa, porque a escolha ali do profissional pelo magistrado ela acontece por sorteio, né? Então, fica mais difícil de privilegiar sempre o mesmo profissional, o que era comum também antes do sistema existir. Até aqui, tudo bem? Ótimo. Acompanhamento da perícia. Gente, esse é um ponto polêmico. Sabe por quê? Porque advogado, obviamente, é parte do seu trabalho, que é estar presente em 100% dos atos relacionados ao seu processo, inclusive na perícia. E aí surge uma dificuldade, e eminentemente quando nós tratamos de perícia médica, né? Porque os médicos já não pensam dessa forma. Eles entendem que esse é um ato privativo do médico e que não devem abrir, por uma questão de sigilo, de responsabilidade, para que outras pessoas que não são médicas acompanhem esse exame, né? Esse momento aí de perícia. E gera um grande embate, às vezes complicado, né? Eu já testemunhei entre advogado e médico. Esse dispositivo 466 se aplica a qualquer perícia, mas aqui eu destaquei para falar especificamente desse tópico perícia médica. O CRM e o CFM têm orientações bem categóricas, no sentido de que eles não entendem como
razoável liberar a presença do advogado nesses exames. Tá? Então, o posicionamento da área médica é, não, isso aqui é coisa de médico. Fique lá na sala esperando, não queira entrar aqui para atrapalhar o meu trabalho. Estou aqui, claro, falando as minhas palavras, né? Agora, os advogados entendem que não, e acham, e vão morrer achando que eles têm que acompanhar o exame pericial. Por que eu trouxe esse artigo? Porque esse artigo, ele diz o seguinte, o perito deve assegurar, olha ali o parágrafo 2º, aos assistentes da parte o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames. Então, se eu for me basear no Código de Processo Civil, é isso que está escrito, né? Então, teoricamente, eu não posso forçar um médico, seja lá quem for, a me liberar para assistir ou participar ali do exame. Mas, assim, eu te indico como advogado sempre tentar conversar com o profissional e ver se, de repente, ele te autoriza ali a participar. Mas, assim, de outro lado, considerando que existe a possibilidade disso não acontecer, entra aqui, mais uma vez, a importância da assistência técnica. Porque o teu assistente está ali para te representar, para verificar se está sendo feito tudo da maneira correta, se não está sendo desrespeitada nenhuma regra e assim por diante, ok? Quesito suplementar. Gente, quesito é fundamental para a perícia. Já disse isso para vocês, principalmente em ações de indenização. Tem um momento oportuno para elaborar quesitos, 15 dias a partir da nomeação do profissional. Mas esses quesitos podem ser complementados com quesitos suplementares, caso isso seja necessário, porque alguma questão não ficou bem esclarecida. Então, se lembre disso, tá? Veio o laudo, você tem o direito de apresentar quesitos suplementares. Perícia complexa, 475. É possível, existe essa oportunidade de se fazer uma perícia envolvendo mais de um profissional. Eu vou te dar um exemplo. Desculpa usar de novo o exemplo da área médica, mas é uma área que permite muitos exemplos, né, para temática de perícia. Imagine, eu estou com um caso assim agora, uma situação que envolve uma cirurgia difícil de coluna, tá? Uma cirurgia onde houve a participação de pelo menos 4 profissionais. Ali eu com certeza preciso de uma perícia envolvendo, no meu caso, né, anestesiologia e neurocirurgia. Talvez, contar no teu ouvido aqui, uma das duas especialidades mais difíceis de achar profissional para fazer perícia. Mas, enfim, eu preciso dos dois, tá? Não bastasse um que é complicado, tem 2 que são bem difíceis. E é possível, tá? A perícia vai ser feita, mesmo objeto, por 2 profissionais diferentes. O Código nos permite fazer isso nesse artigo 469. Na verdade, no 475, né? E, por fim, olha que interessante, 479. O juiz não está vinculado à prova pericial. Meu amigo, a prova pericial é muito importante, ela conduz o processo, ela muitas vezes determina o resultado do processo. Mas se ela for imprestável, muito ruim, inconsistente, o juiz não está obrigado a seguir o que a perícia indicou como sendo o correto. É isso que nos diz o artigo 479. Agora, guarde tudo isso que eu falei para você até agora, tá? E aplique parte dessas coisas nessa temática da assistência técnica, que é o que eu quero apresentar para vocês a partir de agora. Esse é um exemplo, prestei isso aqui de um amigo meu, tá? Esse aqui é um exemplo, que é perito, tem uma empresa de perícia, é um exemplo de como o assistente técnico pode te auxiliar, tá? Imagine aqui, no caso ele trabalha com perícia médica, então esse esquema aqui vale para perícia médica, mas se aplica também para outras áreas. Um assistente técnico, que é aquele, vou aqui tentar deixar simples para você, tá? É o teu perito, é aquele técnico, aquele especialista que vai estar do teu lado te ajudando. Ele pode ser útil para você não apenas no momento da prova pericial. Essa aqui é a linha do tempo do processo, né? O assistente técnico pode ser útil para você desde antes do ajuizamento da ação, que ele pode te ajudar a entender se realmente houve algum problema ou não. Então, olha esse exemplo que eu estou colocando aqui para vocês. Ele pode te ajudar avaliando o caso antes do processo, ele pode te ajudar ali na elaboração da petição inicial. Se eu estou tratando, por exemplo, de uma situação de responsabilidade médica, que envolve muito documento e documento complexo, ele pode te ajudar organizando a documentação. Tudo vai da contratação que você fizer com ele, né? E ele pode, claro, te ajudar no momento da prova pericial, que é aquele último box ali. E como que ele vai te ajudar na prova, no momento da prova pericial? Te ajudando a elaborar os quesitos, te ajudando durante o acompanhamento do exame pericial. Ele pode acompanhar, tá? Se você não for liberado, ele pode acompanhar. E ele pode te acompanhar fazendo a manifestação sobre o laudo pericial, te dizendo, esse laudo pericial tá bom por causa disso. Ou então,
esse laudo pericial vai ter que ser impugnado, tá? E vai ter que ser impugnado por causa disso, disso e disso. Quem pode fazer isso para você é ele. Então, note aqui como é ampla a possibilidade de participações de um assistente técnico ao lado de um advogado no processo, tá bom? Acho que isso deixa um pouco mais claro para você como é que ele pode te ajudar, né? Às vezes você está pensando assim, putz, eu vou contratar um assistente só para ir na perícia. Não, ele pode fazer tudo isso aqui, tá? Depende de como você combinar com ele. Outro exemplo da área médica aqui para você. Você é capaz de entender o que está escrito aqui? Esse exemplo de verdade, tá? Lendo essa ficha aqui, você sabe o que está escrito aí? Se você souber, de duas uma, ou você realmente é muito bom, tá? Ou você é médico. Não tem explicação, porque não dá para entender. Se você não for proveniente da área médica, você não vai conseguir ler isso aqui. E aqui é uma descrição do paciente. E isso aqui precisa ser compreendido antes da ação ser proposta. Por isso que eu sugiro a participação de assistente técnico desde sempre, tá? Porque ele vai te ajudar a te entender isso aqui e dizer para você se aqui tem algo que é relevante ou não, tá bom? Você consegue ler isso aqui? É outro exemplo de descrição de paciente que é praticamente impossível ser compreendida caso você esteja trabalhando por conta própria, tá? Então, assim, é só um exemplo para te dar uma noção de como é relevante a participação do assistente técnico. Outro exemplo nosso aqui, esse é um caso, tá? Aquele caso que eu mostrei para você do caso que envolvia 2 especialistas na perícia, anestesiologista e neurocirurgia, é desse caso aqui. Olha o tamanho do monte de documentos, tá? Isso aqui está em 10 caixas. Você acha que eu vou conseguir interpretar tudo isso, organizar tudo isso, ler tudo isso? Não, eu preciso da ajuda de alguém, né? Então, nesse caso especificamente, a gente estava assistido por assistente técnico na área médica, aí acompanhado por mais de um especialista, e na área de enfermagem, para nos auxiliar aí na interpretação, na compreensão de toda essa documentação. Esse é um exemplo de indexação de documentos que o assistente técnico pode fazer para você, tá? Isso ou antes ou depois da ação já ter sido proposta, mas aquele monte de documentos que eu mostrei na foto anterior acabou virando isso aqui, tá? Então ele organizou tudo, colocou as datas do que se trata, onde é que eles estão. Você acha que isso te ajuda? Ajuda, né? Até você organizar a documentação na hora de anexar na contestação, na petição inicial, isso aqui pode ser bastante útil. Agora eu te falei que quesitos são talvez a parte mais importante da perícia. Quero te mostrar qual é a diferença de você fazer o quesito com auxílio de assistente técnico ou não, tá? Olha que interessante. Você pode simplesmente falar, a doença da autora, aqui eu estou tratando de acidente de trabalho, que é uma das áreas aí que depende de perícia. A doença da autora está relacionada ao trabalho? Esse é o quesito que mais aparece, tá? Mais aparece. Agora, olha de que outra forma eu posso perguntar isso. Considerando a lista C do anexo tal, que determina a relação do intervalo CIT com a classificação de atividades econômicas, é possível afirmar que a doença da autora está relacionada ao trabalho? Essa é uma pergunta um pouco mais elaborada, tá? E ela vem do assistente técnico. Então, note que faz diferença. Porque aqui você já está orientando não só a resposta, mas a fundamentação da resposta. E isso faz toda a diferença. Um outro exemplo. O autor está inválido? Gente, que pergunta vaga. Que pergunta vaga. Olha como é que eu posso perguntar isso de outra forma. O acidente em questão acarretou limitação funcional? É total ou parcial? É definitivo ou temporário? Essa incapacidade pode ser enquadrada como invalidez? Quais as atividades da vida diária que estão comprometidas? E por aí vai. Um último exemplo. A atividade da autora, no caso, ela era açougueira, né? É a única causa das dores que ela sente? Olha que interessante. Imagine que aqui eu estou advogando para o réu, tá? A empresa que foi palco ali do suposto acidente de trabalho. Eu já posso fazer uma pergunta assim, conhecendo o caso e com auxílio de um assistente técnico, a obesidade da autora pode favorecer alterações dos discos intervertebrais, causando episódios de dor álgicos? Aqui, ela dizia que tudo aconteceu por causa do acidente. Aqui o que eu quero dizer é que ela já era obesa, ela tinha um histórico de obesidade. Será que isso não contribuiu para o quadro de dor que hoje ela sente? Você conseguiria perguntar isso sozinho? Não, eu também não. Então a gente precisa de auxílio de assistente técnico e faz toda a diferença, principalmente nesse momento de elaboração de quesitos. Agora eu quero te mostrar alguns tipos de situações, de temáticas. Eu mostrei ali no quadro, logo no início da minha fala, 9 tipos de ações onde a gente mais precisa, né, de perícia. Daqueles 9, em razão do tempo que a gente tem aqui, eu escolhi 2 tipos
que para mim são aqueles cenários, aquelas ações de indenização em que a prova é mais relevante, para usar como exemplo para vocês. Tá? E o primeiro tipo é a ação que envolve aí acidentes de trânsito. Aí você vai me perguntar assim, mas onde é que eu vou fazer uma perícia num acidente de trânsito? O acidente de trânsito já aconteceu, o que é que eu vou avaliar ainda, né? Vou te mostrar agora que tem muito para você fazer em casos que envolvem acidente de trânsito. Vou te dar um exemplo prático tirado de um processo, tá? Aqui é vida real, tá, gente? Não é mentira, não. Esse é um acidente que aconteceu. Olhando isso aqui, você consegue entender o que aconteceu? Se alguém quiser fazer alguma observação, por favor, me interrompa, tá? Não dá, né? Até dá. Se você está acostumado a mexer com isso, você consegue entender um pouquinho, que tem a descrição aqui embaixo que eu tirei para mostrar para vocês. Mas, enfim, esse aqui é um croquis de boletim de acidente de trânsito feito pela Polícia Rodoviária Federal. E, em síntese, o que aconteceu aqui é que o nosso cliente estava no retorno, tá? numa rodovia, e queria fazer o retorno. Só que tinha um carro na frente dele. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, conseguem ver a setinha aqui? Tinha um carro na frente dele que estava quebrado. Então, se ele ficasse esperando aqui, ele nunca ia sair daqui. O que ele fez? Ele olhou com todo cuidado, estava com toda a sua família dentro do veículo, olhou para trás, olhou para a sua direita para verificar se ele tinha condições de sair dessa área de recuo aqui do retorno, para então ingressar na rodovia novamente. E não viu ninguém, entendeu que a situação estava segura e fez essa manobra. Ao sair, ele colidiu, ou foi colidido, não me lembro, com um veículo que vinha lá de trás. Aí você vai me perguntar assim, então a culpa foi dele, né? O que você está querendo me dizer com esse exemplo? A gente teve que investir muito tempo nesse caso para entender a dinâmica do acidente e para poder concluir ao final que ele não era o responsável por esse acidente. Eu vou te mostrar por quê. Olha o que nosso assistente técnico disse, né? Vou usar aqui material do parecer dele. O croquis, o desenho que eu tinha do local do acidente era só aquele que eu acabei de mostrar. O nosso assistente técnico, que é especialista em levantamento de local de acidente de trânsito, ele foi até o local, fez levantamento com imagem, com vídeo, com drone, conversou com testemunha e assim por diante para conseguir coletar todas essas informações. Olhem pela setinha ali que ele fez uma indicação de onde foi o acidente. Vocês conseguem perceber que aqui existe uma elevação, tá? Uma inclinação. Olha onde foi o local da colisão. O veículo que colidiu com o nosso cliente vinha daqui, tá? Olha uma foto mais de cima, com identificações dos sentidos, etc. E agora olhem essa foto com as medidas. O que a gente conseguiu mostrar a partir desse levantamento todo e da avaliação do assistente técnico? Que havia ali naquela primeira imagem que eu mostrei para vocês, uma inclinação que prejudicava completamente a visibilidade, tanto de quem passava por ela, como de quem estava mais lá na frente, que era o caso do nosso cliente. Ou seja, quem estava antes dele e olhava para frente, não via os veículos que estavam na frente, em razão da inclinação. E quem estava lá na frente e olhava para trás, não via os veículos que estavam atrás. Isso fez com que os dois, tanto o nosso cliente quanto o outro veículo, não tivessem a menor condição de ter certezas de que o que eles estavam vendo era verdade, né? Porque tinha essa inclinação que prejudicava a visão. E essa foi, portanto, a causa do acidente. E a ação foi movida contra a concessionária que administra esse trecho da rodovia por causa deste, entre aspas, defeito de construção na rodovia, porque eles não poderiam ter colocado este aclive nessa localização. Ele não poderia estar tão próximo de uma área de retorno assim. Enfim, esse foi só o início da nossa argumentação. Mas você concorda comigo que o levantamento do local do acidente foi essencial? Nesse caso, pode ser que seja feita a perícia ou não. A perícia consistiria em quê? Consistiria neste mesmo levantamento que o nosso assistente fez. Mas, no caso, ela seria realizada por alguém indicado pelo juiz. A gente não sabe se ela vai ser feita. Pode ser que o próprio juiz entenda que não é necessário. Mas, de todo modo, o nosso levantamento ilustra para vocês não só o que é o trabalho do assistente técnico numa situação como essa, mas o que seria uma perícia bem feita num caso como esse. Então, notem que em caso que a gente está tratando de acidente de trânsito, a prova pericial também acaba se tornando muito relevante, tá? Espero que essas imagens tenham mostrado isso para vocês. Agora, veja um outro caso prático, real também, tá? Olha a historinha aqui. Lá em 99, um caminhão Scania de propriedade da Ré, conduzido pelo seu preposto,
ao trafegar pela BR-116 sentido São Paulo, invadiu a pista contrária e abalou caminhões Volvo e Mercedes. Esse último conduzido por José Carlos, que era esposo da primeira autora, pai da segunda e da terceira autora, e avô da última. Em razão do acidente, José Carlos morreu, ou seja, notem ali que ficou uma família toda desamparada, né? Em decorrência da morte de José Carlos, as autoras ajuizaram a ação de indenização, tendo em vista o abalo psicológico que sofreram com a morte da vítima, bem como considerando que ele era o arrimo de família e, tendo morrido, não tinha mais ninguém para prover a necessidade material dessa família. Muito bem. Neste caso, acidente de trânsito. Notem que foi feita uma perícia a partir de determinação do juízo e olhem o que o laudo pericial concluiu. Face ao que foi observado e relatado no presente parecer técnico, que tem fotografia, que tem diagrama e etc., fica evidenciado que vários fatores concorreram para o evento acidente. Dentre eles, velocidade inapropriada para o local, falta de domínio do condutor do caminhão e assim por diante. Eu não coloquei o laudo todo aqui para vocês, pelo pouco tempo que nós temos. Só peguei a conclusão, mas pela conclusão, acho que para quem está lendo, fica claro que ele entendeu que houve responsabilidade do réu, concorda comigo? Você acha que, olhando um parecer como esse, o juiz não vai ficar balançado? Você acha que uma perícia feita, no caso como esse, não vai ser importante para a formação do convencimento do juiz? Lembre-se de que ele não está obrigado a seguir o laudo pericial, mas a partir do momento em que o laudo é consistente, ele tem nas mãos ótimos elementos para tomar uma decisão, né? Então, esse é um exemplo de caso real em que foi feita a perícia no local do acidente de trânsito e a partir do boletim de ocorrência para entender de quem era a responsabilidade. Olha como foi feita, como foi construída a sentença neste mesmo caso. A prova oral e documental indicam com segurança a procedência da tese das autoras, seja pela análise do boletim, seja pelas conclusões da perícia. Por que eu coloquei esse trecho aqui para vocês? Para dizer que a sentença disse que uma das razões que ela estava usando para chegar à conclusão de que o réu era culpado era a perícia. Então, não estou dizendo, Gabriel aqui dizendo para vocês que é importante. A sentença está me dizendo que, neste caso, foi importante a perícia. Fica claro? Muito bem. Gente, mais uma vez, se você quiser fazer alguma pergunta ou intervenção, é só ligar o teu microfone e falar, tá bom? Vou mandar ali no chat. Aí aqui só o desfecho, né? Naquela situação, pra você ter uma ideia, houve condenação ao pagamento de pensão mensal, indenização de 50 mil para as vítimas e assim por diante. Mas aqui só a título de curiosidade. Agora, mais um caso prático. Acidente de trânsito, tá? Olha que interessante. Ao atravessar a rua, a autora foi atropelada pelo réu. A autora aqui já era idosa na época em que esse acidente aconteceu. E depois, ela tem uma filha bem problemática, já cuidava de, acho que, um dos netos. Depois que o acidente aconteceu, a filha teve mais 5 ou 6 filhos, ou seja, netos da autora, que hoje são criados por ela. Então, as lesões que ela sofreu em razão do acidente são responsáveis, vamos dizer, pelas limitações que ela tem na vida, não só dela, mas na criação desses netos. Enfim, no depoimento prestado quando da elaboração do boletim de ocorrência, o réu confirmou que tinha visto a autora atravessando a rua e que, por essa razão, havia buzinado 2 vezes. E como ela não saiu da frente, em outras palavras, ele seguiu, né? E acabou atropelando. Gente, isso é o que a gente mais vê, tá? Nas ações. Eu buzinei, ela não saiu da frente. Em razão do acidente, a autora foi encaminhada, já inconsciente, para o hospital, onde foram identificadas diversas lesões. Em razão de que ela foi submetida a muitas cirurgias, ficou na UTI e por aí vai. As lesões impostas à autora, lembrem desse contexto de família, tá? Cria sozinha 6 ou 7 netos. Reduziram a sua capacidade física, a partir do que ela teve paralisia total do braço esquerdo, redução de 90% do funcionamento da pelve e ainda redução de 80% do movimento do joelho direito. Ou seja, a movimentação em geral dela ficou bastante comprometida, né? Eu falo com ela sempre, apesar desse processo já ter acabado, ela não movimenta esse braço, tá? Ele fica imobilizado, apesar de ela não ter perdido o braço, ela faz tudo com esse aqui. Você já pensou? Não sei se você que está me assistindo é mãe ou é pai, deve ter 1, 2, 3 filhos, ela tem 6 ou 7 netos, idosa, com uma mão só, tem que fazer tudo isso. E com um joelho que não funciona muito bem. Por que eu estou usando esse exemplo? Um acidente de trânsito, tá? Onde também foi feita a perícia, mas não de trânsito, e sim médica. Para entender o quê? Quais eram as lesões sofridas pela autora, se essas lesões tinham
nexo de causalidade com um acidente como aquele descrito na petição inicial, e para dizer para você que um caso de acidente de trânsito pode demandar a elaboração de perícia não só de trânsito, né, mas de outras matérias. Olhe lá o que o laudo concluiu. Resultou deformidade, esse é o quesito, né? Ou limitação de movimentos para a autora, ela teve alguma enfermidade decorrente de lesões, sequelas que sofreu com acidente? Esse é um caso bem antigo, já tem mais de 25 anos. A resposta foi sim, resultaram do acidente deformidades e sequelas permanentes na requerente, bem como limitação de movimentos total do membro superior esquerdo, devido à paralisia completa, etc, etc, etc. Olha o que a sentença diz. A culpa pelo evento deve ser atribuída exclusivamente ao requerido, eis que ele atuou de forma imprudente e negligente. Quanto à indenização, restou demonstrado pela prova pericial que a requerente teve sequelas em razão do acidente. Não sou eu, Gabriel, que está te dizendo. A sentença está dizendo que a perícia foi fundamental para entender se houve sequela, qual foi o tamanho da sequela, se essa sequela teve relação com o acidente. Ok? Então, note como a perícia é importante e faz diferença nas ações de indenização. Desculpa. Eu quero agora te dar alguns exemplos na área médica, tá? Como eu falei, daqueles 9 tipos de casos que eu escolhi, eu vou usar 2, onde a importância da perícia é mais evidente, tá? Só para fins didáticos, para que fique claro para vocês. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos aqui. E aqui, gente, quero aproveitar não só para fazer propaganda, né? Daquela pesquisa que a gente fez na comissão, junto com a CAI, né? Mas para fazer propaganda do livro que vai sair agora, acho que, espero, né? Em novembro ou dezembro, que foi resultado desse material que a gente produziu, e porque esse material tem muito dado, tá? Gráfico, tabela, falando sobre indenizações na área médica e odontológica. E aqui eu vou destacar só 2 que tem relação com perícia, para te mostrar com base em dado, tá? Da jurisprudência do nosso tribunal, qual é a relevância da perícia nessa área. Olha que interessante. A gente olhou aí, não vou falar da pesquisa toda para você, tá? Porque ela é bem longa. Foi 1 ano de trabalho, sem pesquisadores. Mas só vou te dizer que a gente se debruçou sobre 1.140 acórdãos. Praticamente todos os acórdãos do Tribunal de Justiça de apelação dos últimos 5 anos. E os dados são resultado dessa análise. Olha que interessante. Aqui as barrinhas vermelhas, as colunas vermelhas identificam os casos médicos e as azuis os casos que envolvem responsabilidade odontológica. Olha que interessante. A perícia foi inconclusiva, ou seja, ela foi feita, mas ela não disse nem que sim, nem que não gerou resultado nenhum. Nos casos ali de responsabilidade médica, 6,5% dos casos. Agora, ela comprovou que houve erro médico em 18% dos casos que tratavam de responsabilidade médica. Ou seja, ela foi conclusiva, né? Conclusiva para a presença de erro médico. Agora, ela comprovou que não houve erro médico em 30% dos casos em que ela foi realizada. Ou seja, ela também foi conclusiva, né? Só que ela foi conclusiva para o outro lado, né? Não houve erro médico. Agora, notem que a gente não conseguiu coletar do acórdão informações sobre perícia em pelo menos ali 15% dos casos, porque não tinha nada no acórdão falando sobre a perícia. Mas por esse gráfico, o que eu quero dizer para vocês é que a perícia é muito importante nos casos que tratam de responsabilidade médica. Aqui a gente tem perícia, ó, se eu somar inconclusiva, comprova erro, com comprova que não houve erro, pelo menos aí quase 60% dos casos. Então, a perícia é muito importante, muito importante. Um outro gráfico que eu quero apresentar para vocês é esse. E esse gráfico é fantástico, porque ele mostra a relevância da perícia para o resultado do processo. Ele mostra de que maneira a perícia interferiu no resultado do processo. Cada um desses quadrinhos aqui trata ou da sentença ou do acórdão, tá? E a gente está cruzando o resultado de improcedência ou procedência de acordo com o que aconteceu na perícia. Vamos olhar para o primeiro quadro ali, ó. A gente primeiro olha para as informações que estão aqui na nossa esquerda e depois a gente lê cada uma das barrinhas. O que isso significa? Por exemplo, esse primeiro gráfico nos mostra que, no caso das sentenças de procedência, em 46% delas houve perícia, e mais do que isso, essa perícia comprovou que houve erro médico. Olha que interessante, quase metade das sentenças de procedência numa ação de indenização que discutia erro médico ou responsabilidade médica,
quase metade das sentenças de procedência se basearam numa perícia que foi feita, houve perícia nesses casos, e mais do que isso, uma perícia que comprovou que houve erro médico. Então, eu espero que com esse gráfico fique ainda mais claro para vocês a importância da perícia nas ações de indenização e principalmente nas ações de indenização que tratam de responsabilidade médica ou odontológica. Eu não vou ler todas as informações do gráfico para vocês, depois vocês fazem isso com calma, olhando esse material e olhando o livro que a gente está publicando, mas é só um exemplo, tá? Só um pouquinho desse material para dizer para vocês que realmente isso faz diferença nas ações de indenização. Vamos dar uma olhada agora em mais um caso prático. Real, tá? Processo de verdade. Olha essa radiografia que eu estou te mostrando aqui. O que você enxerga olhando para essa imagem? Provavelmente você vai ver alguma coisa estranha, né? Você está vendo que é uma pessoa, é um corpo de uma pessoa, o tronco de uma pessoa, você consegue ver as costelas, consegue ver a vértebra, a coluna vertebral, né? E aqui você, imagino que veja alguma coisa que não está fazendo muito sentido, né? Então, o que é que eu quero te mostrar aqui? Exatamente esse pedaço da imagem. E te dizer que, neste caso, a cliente veio até o nosso escritório nos contando uma história muito plausível, tá? Dizendo assim, olha, eu fiz uma cirurgia, eu não vou me lembrar agora que cirurgia que era, mas ela fez, enfim, uma cirurgia e a minha recuperação dessa cirurgia foi muito, muito difícil. Eu tive muita dor, muita dor. Foi muito tempo de recuperação, mais de 6 meses. E eu tinha episódios de dor lancinante e num desses episódios eu passei mal, fui encaminhada para o hospital, fiz um exame de imagem e daí resolveram me operar de novo e disseram para mim, nesse intervalo, ela me contando, né? Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas depois que a cirurgia foi feita, no mesmo hospital, essa segunda cirurgia, disseram que tinha alguma coisa infeccionada dentro de mim e essa era a causa da minha dor, mas que isso já tinha sido resolvido e estava tudo certo. Ela resolveu ir atrás, né? Porque ela não tinha entendido o que tinha acontecido. Aí foi olhar as imagens e tal e descobriu que tinha ficado alguma coisa dentro dela, né? Então, quando ela veio conversar comigo, ela me disse que tinha conversado com alguém que ela conhecia e tal, e que essa pessoa disse para ela que muito provavelmente o que tinha sido esquecido dentro dela era uma compressa, tá? Sabe esses tecidos que são usados na cirurgia? Então, provavelmente era isso. Essa foi a história e a versão que ela nos apresentou. Esse é um dos casos, vou te dizer com base na minha experiência, tá? Esse é um dos casos em que provavelmente o advogado que está trabalhando vai trabalhar sem achar que ele precisa de assistente técnico. Ele vai achar que está muito evidente, está muito claro. Ó, uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Tá aí, ó, tem alguma coisa dentro dela, né? E se ela está me dizendo que é uma compressa, provavelmente é uma compressa. Eu ia fazer a ação de indenização e tocar ela para frente. O que eu quero te dizer mostrando este exemplo? Quero te dizer o seguinte: algum tempo atrás nós decidimos aqui no escritório não fazer nenhuma ação de indenização, principalmente relacionada a erro médico, né, sem consultar assistente técnico. Nenhuma, por mais óbvio que parecesse. E nesse caso eu quase rompi com esse valor, com esse princípio que eu tinha decidido utilizar a partir de então. Falei, não, aqui está muito óbvio, né? Para que eu quero um assistente técnico? Não é fácil achar, a cliente provavelmente não vai poder pagar e assim por diante. Mas daí eu sei que eu fui para casa, refleti, pensei e falei, não. São muitos anos que nos levaram a chegar a essa conclusão de que era importante, então, mesmo nesse caso óbvio, vamos tentar conversar com alguém para entender se realmente foi assim. E para minha surpresa, a participação do assistente técnico neste caso foi realmente relevantíssima e fez toda a diferença. Realmente tinha ficado alguma coisa dentro dela, mas a participação do assistente técnico gerou para mim outra imagem, que era essa. E a primeira pergunta que o assistente técnico me fez quando ele tomou conhecimento sobre esse caso foi: Gabriel, esse objeto foi mesmo deixado dentro dela? Eu falei, mas é óbvio, tá aí a radiografia. Ele falou, não, eu sou radiologista e eu olhando essa primeira imagem, não posso dizer que ficou algo dentro dela. Já havia acontecer de, às vezes, a pessoa estar com algum colar que não tira para fazer exame, enfim, ter algum objeto na mesa do radiologista ou do técnico de radiologia, mas essa imagem, esta primeira imagem, não necessariamente diz que tem algo dentro dela, diz que tem algo na frente dela. Então, eu preciso ver essa imagem de outras formas, por outros ângulos, para entender se realmente estava dentro dela ou não. E essa segunda imagem
nos ajudou a chegar a essa conclusão. Realmente estava dentro dela. Segunda coisa, os arquivos das imagens, se manipulados no sentido de analisados, tá? Não de adulterados, se analisados por um especialista, eles permitem a esse especialista entender qual é a densidade do material que está ali. Tá? E isso serviria para quê? Para nos explicar se realmente eu estava falando de uma compressa ou não. Porque, por exemplo, imagine que tivesse uma tesoura dentro dela. A densidade do material da tesoura é diferente do da compressa. E isso ele conseguiu identificar por esse software, enfim, que os radiologistas usam para fazer os laudos das imagens. E o que acontece? Este material não era uma compressa. Tudo indicava que ele era um afastador maleável, que é uma barrinha de metal que eles usam para facilitar ali o acesso ao local da cirurgia. Aí você vai me perguntar assim, Gabriel, que diferença que isso faz? Né? O importante é que tinha alguma coisa dentro dela. Eu concordo com você. Mas você concorda comigo que, principalmente com base no que eu te mostrei nos últimos gráficos, qualquer buraco que eu tenha na minha ação, quanto mais se eu estiver tratando de uma ação de responsabilidade médica, vai me atrapalhar. Então eu tenho que tentar evitar ao máximo furos no meu processo. Se eu não estivesse preparado para essa alegação de que esta imagem não necessariamente significava que tinha alguma coisa dentro dela, e se eu, por exemplo, só tivesse esta imagem, o meu réu no processo poderia dizer exatamente isso que o meu assistente me perguntou. E eu não ia ter condições de mostrar que realmente isso aqui provava que tinha um objeto dentro dela. E mais outro detalhe, né? Se eu dissesse que era um objeto e na verdade era outro, isso também poderia gerar confusão. E olha que interessante o parecer que o nosso assistente deu. Isso, gente, antes de o processo ser feito. Tá? Isso reforça a importância de ter um assistente técnico desde sempre. Olha o parecer, a conclusão do parecer dele. Os exames radiográficos do dia tal e a tomografia do dia tal nos permite afirmar que o corpo estranho que estava dentro do abdômen da paciente é um objeto metálico, ou seja, um instrumento cirúrgico tipo afastador maleável ou espátula maleável. A análise dos fatos permite a conclusão lógica de que esse corpo estranho foi deixado de forma negligente, porque qualquer coisa esquecida no corpo de um paciente é resultado de negligência, durante o ato cirúrgico realizado no hospital tal, na data tal, uma vez que a autora não realizou nenhum outro procedimento cirúrgico até aquela data. Você acha que isso aqui faz alguma diferença? Acho que sim, né? Aí você vai me dizer assim, tá, mas o que importa essa questão de que realmente foi decorrente do ato cirúrgico? É óbvio que foi, mas, meu amigo, não necessariamente essa foi a última cirurgia que ela fez. E se ela fez uma outra cirurgia nesse intervalo de 7 meses que ela não te contou, ou que ele não te contou? E se o hospital, a clínica, o médico consegue provar no processo que houve um outro procedimento nesse intervalo, então não haveria como estabelecer nexo de causalidade entre o objeto esquecido e a cirurgia que está sendo apontada como palco do ato ilícito. Aí a participação do assistente se torna ainda mais importante. Aí você vai me dizer assim, tá, e eu não vou aqui, você vai ver, ó, eu vou passar para o próximo caso, eu não vou te mostrar a sentença no acordo, então não tem como te provar como isso foi relevante no processo. Mas eu tenho um outro dado para te trazer, para te mostrar como isso fez diferença. Esse processo terminou num acordo, tá? E num acordo ainda na fase ali de contestação. Pessoal, para um hospital fazer um acordo num processo que trata de responsabilidade médica não é algo comum. Eu mostrei o cenário, existe muito risco numa ação como essa, de ação dar certo ou de ação dar errado, mas mais de ela dar errado, né? Então, com o hospital fazer acordo, o negócio tem que estar muito encaminhado. Nesse caso, se esse acordo aconteceu neste momento, antes mesmo da perícia, significa que, minha opinião, tá? Gabriel aqui falando, provavelmente o cenário mostrava que estava desfavorável a discussão para o lado dele. Enfim, vamos passar para o próximo caso, eu já estou aqui me encaminhando para o nosso fechamento. Olha que interessante. O marido dos autores, ou pai dos autores, deu entrada no hospital de madrugada em 2017, novembro de 2017. E estava com sinais de AVC, tá? O médico que o atendeu o diagnosticou com hipertensão, cefaleia, etc. Que são todos sinais típicos aí de AVC. Uma hora depois, diante da piora do quadro do paciente, o médico responsável telefonou para outro hospital solicitando o encaminhamento do paciente com suspeita de AVC. Porém, apesar da gravidade do quadro, informou que era um paciente estável, ou seja, que não precisava tanta urgência, não tinha muito o que se preocupar.
O hospital para onde ele foi encaminhado não tinha condições de receber um paciente com um quadro daquela gravidade, razão pela qual se optou por transferir o paciente para uma UTI, né, um hospital com UTI. E o paciente chegou ao hospital que tinha essas condições de atendê-lo somente às 10 horas, ou seja, 5 horas depois que ele deu entrada naquela unidade. Estou falando de um quadro de AVC, tá? O atendimento adequado, então, foi realizado 5 horas depois. Foi feita uma angiografia, primeiro uma tomografia, né, que constatou edema cerebral, depois uma angiografia que registrou pressão intracraniana grave. O paciente foi submetido a uma cirurgia e às 10h30 da noite daquele dia acabou falecendo, deixando então esposa e um filho de 5 anos. Tem aqui diante de mim um quadro típico de erro ali de diagnóstico, tá? Olha o que a perícia médica concluiu. Ação de indenização movida contra o responsável pelo atendimento, em que se discutiu o erro de diagnóstico. Foi feita uma perícia, a perícia foi neste sentido. Um paciente com lesão cerebral hemorrágica aguda, quando não tratado a tempo por profissional especializado e em ambiente preparado, evolui fatalmente para óbito, quando raramente consegue sobreviver, tem sequelas severas e limitantes. Mais do que isso, a perícia disse o seguinte: todo paciente com suspeita de lesão cerebral aguda deve ser necessariamente atendido no ambiente hospitalar com pronto-socorro equipado, com toda a aparelhagem que permita suporte e a preservação da vida, etc, etc, etc. Ponto 11. No caso do senhor José, ele deveria ter sido encaminhado para um hospital nas condições descritas no item anterior. Ou seja, não foi dado esse atendimento. Ou seja, houve falha no atendimento desse paciente. Qual foi a conclusão da sentença nesse caso? Olha esse primeiro box aqui. Essa é a sentença, tá? Real, deste processo. Comprovado que houve omissão e reconhecido o nexo de causalidade entre o erro de avaliação do paciente e o dano decorrente da morte do marido e pai, marido da primeira autor e pai do segundo autor, é cabível a indenização. Gente, essa sentença nos mostra que a perícia, nesse caso, foi fundamental. E ela baseou o entendimento do juiz no sentido de condenar o réu. Fez toda a diferença. Olha a indenização. Nessa situação, R$200 mil para cada um dos autores. O que equivalia na época a uns 300 salários mínimos. Mais pensão, mais, enfim, tudo mais que tinha direito. Eu estou, por uma questão de brevidade, não trazendo os acordos, tá? Mas esses casos todos, eles, além de ter uma sentença favorável, essa sentença foi confirmada no respectivo tribunal. Às vezes houve alguma modificação na indenização, mas todas as condenações foram mantidas. Aqui, por acaso, eu vou mostrar o acórdão para vocês. Olha o que disse o acórdão. Caracterizada a falha no atendimento, decorrente de erro de diagnóstico e erro no procedimento, e provado que isso foi determinante para o evento danoso, ou seja, o óbito por AVC, a condenação é medida aqui, sim. Aqui só a indenização foi diminuída de 200 para 150 mil reais para cada autor, mais pensão e etc. Olha o outro caso prático. A autora que estava no 9º mês de gestação, gente, esse processo a fase de conhecimento já terminou, mas ele tramita até hoje. Esse processo é de 1995, tá? Então são 25 anos de ação. E o problema aconteceu em 91. A autora estava no 9º mês de gestação, deu entrada no hospital réu com dores e perda de líquido, que são indicadores de que o parto se aproxima. Informou que a bolsa tinha se rompido na noite anterior, mas a enfermeira que a recebeu respondeu que o parto só se daria em aproximadamente 3 dias, porque ainda não tinha dilatação, precisava esperar a dilatação. O obstetra do hospital estava viajando, ou seja, tudo que podia dar errado, deu. E só examinou a gestante 2 dias depois. Você entendeu que ela entrou com sinais de que o parto estava se aproximando, só foi atendida 2 dias depois. Naquela noite, desse mesmo dia, 2 dias depois, a autora entrou em trabalho de parto e deu à luz ao seu filho sozinha, sem nenhum atendimento obstétrico e neonatal, que não tinha ninguém ali para responder o seu chamado. E depois que o parto aconteceu, a enfermeira chegou só dali 30 minutos. Em razão das condições em que o parto se deu, o bebê obviamente sofreu uma série de lesões, né? Por anóxia, falta de oxigênio, o que gerou sequelas psicomotoras, retardo no desenvolvimento psicomotor, incapacidade de falar e etc. Hoje ele tem 20 e poucos anos e não faz absolutamente nada sozinho.
tá? Nada. A mãe dele morreu de diabetes, então a família está tendo que se virar para atender esse menino que demanda uma série de atendimentos especiais. Foi feita a perícia médica nesse caso e ela foi determinante para o resultado. Olha o que a perícia disse. Na data do parto, o trabalho já tinha começado, já estava em evolução há quase 4 dias, período demasiadamente prolongado, totalmente fora dos padrões de atenção à saúde do conjunto materno-fetal. Gente, precisava mais alguma coisa? O laudo é bem mais extenso do que isso, tá? Tá claro aqui. O perito, ao avaliar o caso, entendeu que houve uma negligência grave no atendimento dessa paciente. E foi essa negligência a responsável por todas as sequelas que o feto acabou sofrendo. A sentença, neste caso, foi no mesmo sentido. Acompanhou o laudo pericial. Veja, é robusta a prova da negligência do hospital, no sentido de não ter proporcionado ao parturiente e ao bebê a assistência e o cuidado necessários. E qual foi a consequência disso? Condenação. 400 salários mínimos de indenização para um, essas indenizações depois, se não me falha a memória, foram majoradas no tribunal, mais um tanto de indenização para o pai, para a mãe, mais tratamento médico integral, técnico de enfermagem enquanto isso for necessário, educação especial, custeio de empregada doméstica, pensão mensal, enfim, um monte de coisa, tá? Tudo por causa dessa negligência no momento do atendimento do parto. E mais do que isso, porque essa situação ficou demonstrada por meio da perícia médica. Pessoal, completamos aqui 1 hora de exposição. Eu espero que tenha ficado bastante claro para vocês que a perícia nas ações de indenização é essencial. Essencial. Principalmente em casos como esses de responsabilidade médica, de acidente de trânsito e naqueles outros que eu coloquei no início da minha fala. É muito temerário você, como advogado, achar que você tem condições de tocar uma ação sozinho. Eu sei que às vezes o cenário não nos ajuda porque o nosso cliente é carente, porque é difícil achar um profissional. Eu sei disso, eu não quero te culpar por isso. Mas o que eu preciso aqui é só te alertar. Sempre que possível, se empenhe para buscar tanto um assistente técnico, como por investir tempo, dedicação no processo, para que a perícia seja feita e para que ela seja feita da melhor forma possível. Não se contente com o que vier, porque o que vier pode não ser bom. E nós temos inúmeros casos para contar de exemplo para vocês, que eu só não trouxe por uma questão de economia de tempo, no sentido de anulação de perícia porque foi mal feita, perícia que foi formatada, elaborada a partir, gente, acredite em mim, pasmem, a partir de fundamentação tirada da Wikipédia. Todo laudo estava baseado na Wikipédia. E a situação é tão absurda que durante a sustentação oral no tribunal, na apelação que visava anular essa perícia, desfazer essa prova pericial, o relator não acreditou. Na perícia disse, eu não acredito que isso é da PE, eu vou checar. E na hora do julgamento ele começou a pesquisar e viu que é. E falou, gente, é verdade, está aqui, foi tirado da Wikipédia. Isso é trabalho do advogado. Então, claro, se você não puder ter ao seu lado um bom assistente técnico, o que eu te indico é se esmere o máximo possível para conseguir dar o melhor pelo seu cliente em todas essas frentes. Antes da ação, durante a preparação da tua defesa, durante a instrução do processo, no momento de produção da prova pericial, depois que o laudo for apresentado e por aí vai. Lembre-se de que a gente fala também de perícia em documentos, lembre-se também de que a gente fala de perícias de outras naturezas, como eu mencionei há pouco, em casos que tratam, por exemplo, de negativa de seguro ou de negativa de cobertura de plano de saúde. A gente vai demandar perícia médica para outras finalidades, não necessariamente para verificar se houve incapacidade, mas sim se aquele tratamento é adequado e necessário ou não. Quando a gente está tratando de alguma outra questão que envolve alguma lesão patrimonial à empresa, e a gente pode estar falando de indenização por dano material à empresa, a gente vai poder contar com uma perícia contábil, econômica, financeira, enfim, o cenário é muito grande. Eu aqui trouxe os principais exemplos para que vocês pudessem ter uma ideia de como a perícia nas ações de indenização é bastante relevante. Me perdoem se eu cansei vocês, mas tentei resumir o máximo esse tema que é muito
profundo, né? Aqui eu queria abrir para perguntas, já que ninguém durante a minha fala perguntou, né? Se alguém quiser fazer alguma intervenção, fique tranquilo, esse evento não está sendo transmitido ao vivo, então só estamos nós aqui, né? Não se constranja, ligue seu microfone se você quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, e ligue o seu vídeo se você quiser. Esse tempinho que nos sobra é para isso, tá? Alguém quer fazer alguma intervenção, perguntar alguma coisa? O Gabriel, Bom dia. É o Renan. Oi, Renan, bom dia. Bom dia. O doutor Rodrigo Pacheco ele fez uma pergunta interessante a respeito, fez aí embaixo por escrito, a respeito Ah, tá, já vi aqui. Ô, Rodrigo. Rodrigo é amigo Tudo nosso bem? lá da comissão também. Bom dia. Bom, Rodrigo, pergunta aí então, pô. Ele já ligou o microfone. Obrigado, Renan, por ter realizado. Tá bom, primeiro, parabéns pela exposição, foi impecável, não tenho o que falar. Muito agradecido pelos ensinamentos. A minha pergunta seria no sentido bem prático. Mais ou menos, Gabriel, se pudesse indicar qual é o custo médio de uma avaliação prévia. Por exemplo, de um caso de erro médico, tem que avaliar histórico hospitalar, exames, até que se chegue, como você colocou no exemplo ali, a um parecer prévio, né, dizendo, olha, aqui denota-se uma negligência, ponto. Até que se chegue, aí o advogado vai ver a viabilidade. Fala, tá bom, então isso aqui pode gerar um risco de um processo, uma sucumbência e tal, e se você pudesse falar da importância disso também, né? Porque é simples você fazer uma petição inicial, juntar documento, pedir condenação disso, daquilo, e a importância que esse parecer prévio traz, inclusive, para a estratégia processual e para que o cliente não entre numa aventura processual ou que ele seja depois condenado por uma sucumbência parcial, alguma coisa assim, né? E saber mais ou menos, se pudesse indicar mais ou menos o custo médio de uma atuação profissional dessa. Tá? No mais, muito obrigado. Obrigado pelas palavras tão carinhosas aí, Rodrigo. Bom, tudo vai depender de uma série de fatores, né? Então, primeiro, de que área que a gente está falando, se médica, se de engenharia, se de acidente de trânsito, se contábil, enfim, isso muda, né, o valor dos honorários. Se, por exemplo, vocês forem, essa é uma boa referência, se vocês forem procurar alguma associação de peritos, aqui no Paraná a gente tem eu não me lembro a sigla, mas é a Associação dos Peritos, Tradutores e etc. Eu já lembro a sigla e passo para vocês. Eles têm uma tabela que eles atualizam todo ano com o valor da hora técnica do profissional. Então, é um para contabilidade, outro para perícia grafotécnica, para perícia de psicologia e assim por diante. Isso serve para nos dizer que existem essas referências, isso serve para nos dizer que, normalmente, os honorários desses profissionais são calculados por hora. Tá? Então, eles vão ali tentar medir quanto tempo eles vão gastar para trabalhar nesse processo, seja como assistente técnico, seja como perito, quantos profissionais vão atuar para então chegar num valor final, tá? Agora, você deu o exemplo aí da área médica. Tem outro fator que vai influenciar muito na mensuração aí dos honorários, que é a especialidade, né? Então, assim, o que eu posso te dizer com base na nossa experiência é que tem especialidades que são mais rotineiramente acionadas e, por isso, tem mais médicos trabalhando e isso faz com que os honorários sejam, via de regra, um pouco menos altos, né? Não vou dizer mais barato, porque qualquer valor que eu disser aqui vocês vão achar caro, né? Então, eles são menos altos do que em outras áreas. Então, por exemplo, perícias que envolvem medicina do trabalho, ortopedia, ginecologia e obstetrícia, e até, dependendo do caso, não sei se eu já falei, ortopedia, cirurgia plástica, são especialidades que aparecem com maior frequência nas ações de indenização. E por isso, tem mais profissionais, como eu disse, e os honorários acabam ficando um pouco mais em conta, né? Mas também vai depender da complexidade da matéria. Eu posso ter ortopedia tratando de uma lesão de coluna numa cirurgia bastante complicada e eu posso ter ortopedia tratando de uma limitação decorrente de queda na rua que vai se concentrar em menos pontos. Então, isso vai significar que ela vai ser uma perícia um pouco mais simples, não que não seja complexa, mas menos complexa do que aquela segunda que eu falei. E isso vai refletir também no valor dos honorários. Então, tudo isso é que vai colaborar ali para que o valor seja um ou seja outro. Mais uma vez, normalmente esse valor é calculado com base em hora técnica, tá? Então, assim, pela associação, se não me falha a memória, a hora técnica do médico é de R$ 472,50.
Então, imagine, vamos fazer uma conta rápida. Imagine que você está falando de uma perícia que vai demandar, bom, vou usar o 10 que é mais fácil, né? Vai usar 10 horas. Eu estou chegando no valor de honorário de R$ 4.720,50, tá? É isso, ou R$25, redondos, né? Se ele se basear nessa tabela e se ele entender que ele vai demorar 10 horas para fazer isso. Aí você vai me dizer, pô, mas ninguém vai demorar 10 horas para fazer um laudo. É que você tem que pensar que o trabalho dele não é só o laudo, né? Ele vai ter que estudar o processo, ele vai ter que pesquisar literatura para construir o laudo, ele vai ter que fazer o exame, né? Vai ter que ir até o local, atender o paciente, depois coletar as informações e ele vai ter que construir o laudo e, eventualmente, até responder quesitos suplementares. Ou seja, tudo isso, vou ser bem franco com vocês, acho que dá até mais do que 10 horas, né? Dependendo da especialidade, mais ou menos. Um caso que trata de DPVAT, uma avaliação mais padrão, provavelmente vai demorar menos do que isso e o valor dos honorários tende a ser menor também. Você perguntou sobre a participação do assistente antes do processo para aquela avaliação inicial. A forma de calcular, em regra, é mais ou menos a mesma, tá? Então, ele vai levar todos esses fatores, ver no cálculo de horas quanto vai dar e vai chegar no valor. O que eu posso dizer para vocês, assim, é uma média, tá? Dependendo de tudo isso, pode ser muito mais ou pode ser um pouquinho menos. Mas uma média, o que eu costumo ver, pelo menos dos assistentes que trabalham comigo aqui, é que para fazer uma avaliação inicial, dar uma olhada na documentação e me dizer, olha, eu acho que tem problema e o problema foi aqui e me ajudar a construir ali a petição inicial, esses honorários variam aí de 3 a 4 mil reais. Vamos aumentar um pouquinho essa margem, de 2.500 até uns 3.500, 4 mil reais. Pode ser mais, pode ser menos. E esse valor é para essa atuação focada nessa primeira parte. Se tiver depois que trabalhar na fase de perícia, provavelmente ele vai cobrar a mesma coisa para trabalhar lá na frente, tá? Mas, assim, se eu tivesse que dar um valor, uma média, talvez uns 2.500, 3 mil reais. Tem períodos que cobram menos, tem períodos que cobram mais. Em caso de medicina do trabalho, ações que envolvem aí acidente de trabalho, esses honorários tendem a ser um pouco mais baixos. Então, eu acredito que os períodos cobrem em torno de 2 mil reais para fazer essa assistência para o advogado. Para analisar a documentação e organizar a documentação, vai depender do volume de documentos, né? Aquele que eu mostrei para vocês, aquela imagem, eu tinha 10 caixas de documentos. Então, eu optei naquela situação por contratar um assistente de enfermagem para me ajudar a organizar. Depois de organizada, essa documentação foi submetida para o médico. Se o médico fosse organizar para mim, ia ficar bem mais caro, né? Então, eu optei por fazer dessa forma. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Rodrigo, mas assim, o que eu posso dizer também é que em outras áreas que não área médica, os valores normalmente são maiores. Então, em caso, eu falei aqui de acidente de trânsito, essa é uma das perícias mais caras, tá? Então, assim, é normal aqui no Paraná, em Curitiba, você encontrar assistente técnico, até porque tem poucos, para não dizer pouquíssimos, que cobram em torno de 7 a 10 mil reais para fazer o levantamento inicial, tá? E se o cara for um pouco mais preparado, ele não vai fazer só um relatório escrito, ele vai viajar, ele vai até lá, vai tirar foto, vai fazer entrevista com testemunho e vai fazer trabalho com drone. E alguns, hoje a gente está trabalhando com vários profissionais diferentes, então tem gente do Paraná, tem gente de São Paulo, alguns vão inclusive fazer um vídeo de simulação do acidente, o que é fantástico para você conseguir explicar como é que foi ali que o acidente aconteceu. E isso, claro, encarece mais o preço, né? Então, assim, essa é uma das perícias mais caras. Perícia grafotécnica também não é muito barato, mas enfim, também não quero dar mais uma palestra sobre isso. Né? Acho que respondi a tua pergunta. Perfeito, muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Paulo, você que perguntou, né? Como cobrar honorários advocatícios para ações de indenização? É você, Paulo, da comissão? Você diz em geral, Paulo? Sim, você está me ouvindo, Gabriel? Está bem baixinho. Eu estou com uma dificuldade aqui no meu microfone, mas primeiro eu queria parabenizar pela palestra, realmente foi muito esclarecedora. E a gente vem falando aqui, ouvindo a tua fala sobre os honorários peritos dos assistentes, mas a gente precisa tocar nesse assunto que importa também, especialmente aos advogados, né? De como cobrar efetivamente esses honorários, porque sabemos que na maioria dos casos as pessoas não têm condições nem de pagar o assistente técnico, que dirá o advogado. Então, imagino que, em decorrência até do período que uma demanda dessa vai levar, em todos os anos, né? Você mencionou ações de décadas aí de trâmite,
É interessante que a gente saiba como, até porque tem alguns advogados iniciantes, a grande maioria dos advogados são iniciantes que participam dessa palestra. É interessante saber como cobrar e previsionar esses horários aí para todo esse trabalho que vai demandar um longo tempo. Então, eu queria saber de você qual que é a tua prática, qual que é a tua sugestão de cobrança desses honorários dos clientes. Tá, eu vou tentar, Paulo, também obrigado aí pelas palavras gentis, colega ali da nossa comissão, né? Eu vou tentar ser bem genérico, né? Via de regra, essa é uma ação que envolve cobrança de honorários de êxito ao final, tá? Então, se tem um tipo de trabalho no direito como um todo que demanda esse entendimento de que você vai ter que trabalhar para receber depois, é a ação de indenização. Essa é a principal forma de cobrança, né? E aí os percentuais variam, eu já vi de tudo, tá? Eu não quero aqui te indicar um percentual, porque pode ser que, né, não sei, eu não vá aí de encontro ao que o pessoal costuma fazer. Mas normalmente a gente trabalha com a cobrança de algum percentual. Eu já vi advogado não cobrar percentual, cobrar só um valor inicial. É um direito teu, você pode fazer assim. A gente aqui no escritório só trabalha com ação de indenização, ou seja, o escritório tem quase 40 anos, então a gente está há muito tempo fazendo a mesma coisa, a gente já incorporou, vamos dizer assim, essa sistemática de cobrar ao final por meio de um percentual. Tem situações em que a gente trabalha com cobrança antecipada também, tá? Então é muito difícil, pelo menos aqui no escritório, a gente abrir mão da cobrança ao final e trabalhar só com cobrança inicial. Já fiz isso em pouquíssimos casos quando era tipo amigão, tá? Então, assim, via de regra, dependendo da complexidade do caso e dependendo do risco que o processo envolve, e o risco não é só para o cliente, né? É o risco de você trabalhar muitos anos e acabar não recebendo nada. Dependendo, a gente põe na balança um monte de fatores. A gente acaba mexendo no percentual, diminuindo esse percentual e trabalhando com uma cobrança antecipada. Então, eu vou te dar um exemplo. Agora, a gente está trabalhando num caso em que é uma ação mesclada com uma ação de indenização que envolve cobrança de honorários profissionais, e nessa situação tem uma série de fatores aí que acabam aumentando muito o risco do processo. Não porque a tese é fraca, mas porque tem outros detalhes ali no caso que podem significar que mais para frente a gente não vai conseguir receber muita coisa, né? Então esse é um exemplo em que a gente fez colocou na balança os honorários para distribuir um pouco na forma de percentual e um pouco na forma de cobrança antecipada. Mas via de regra, assim, vou te dizer que talvez 90% dos casos aqui no escritório a gente trabalha com cobrança ao final. Aí, pensando em despesas como essas dos honorários, dos peritos e assistentes técnicos, também tem duas possibilidades. Ou o cliente paga ou a gente paga, né? E é comum a gente pagar porque na maior parte dos casos o cliente não tem condições, né? Então, se eu exigir que ele faça esse pagamento, não vai ter perícia, não vai ter assistente técnico. E eu prefiro, às vezes, se for possível, claro, depende da realidade aí, né, de cada escritório, de cada profissional, se for possível você fazer esse pagamento, eu prefiro fazer esse pagamento e contar com o auxílio de um profissional do que comprometer o futuro da ação e arriscar para não pagar, né? E para recuperar isso do cliente, normalmente a gente coloca no contrato, ó, a gente vai fazer o adiantamento, isso vai ser restituído ao final, com correção, seja lá da maneira como for, mas a gente entende que vale a pena, às vezes, o escritório fazer frente a esse gasto, numa situação de impossibilidade do cliente, para não comprometer aí a viabilidade da ação, né? Então, um exemplo, quer ver, a gente, nesse caso do meio ambiente, que eu falei da empresa que polui e tal, foi uma empresa que acabou ficando bastante cara, e os clientes que moram no entorno dessa empresa são muito simples mesmo. Aí o escritório acabou fazendo o pagamento dessa perícia para receber ao final, caso a ação seja julgada procedente. Aí o nosso risco é maior, né? Porque a gente tem o risco de trabalhar e não receber os honorários, e nesse caso, de não receber até o que a gente adiantou a título de honorários periciais, de assistente técnico, por aí vai. Não sei se eu respondi mais ou menos a tua pergunta, Paulo. Alguém mais quer perguntar alguma coisa, gente? Aqui no chat eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Bom dia, doutor Gabriel, tudo bom? Aqui quem fala é o Eduardo Luz.
Atualmente, Eu só não estou te vendo, tá? Estou te ouvindo, mas não estou te vendo. tudo bom. Atualmente estou na graduação, no curso de Direito, e eu achei muito boas as colocações da sua palestra, das colocações das palavras, e o quanto é essencial num processo em si, a perícia. Eu gostaria de saber como que é o laudo pericial contábil. Como que é o laudo? Isso, aham. Como que é? É porque, assim, amanhã a gente vai ter um trabalho acadêmico, né, de um simulado de audiência e tudo mais. Aí eu gostaria de saber mais ou menos assim. Veja, os laudos, independente da área, da matéria, da especialidade, eles, a princípio, devem ter pelo menos a mesma estrutura mínima, né? Que é aquela que eu apresentei para vocês com base no CPC. Mas, assim, depende muito da situação. Né? Depende muito da situação. A gente está trabalhando num caso que envolve relação afetiva e, enfim, uma série de danos ali que, teoricamente, foram causados em razão desse relacionamento. E uma das coisas que se está dizendo é que, além de dano emocional, né, houve dano material porque um dos cônjuges teria saqueado a empresa que era do casal. Então, ali a gente está falando de dano na esfera emocional, subjetiva, moral, né, e material. E para apurar se houve ou não houve e qual é o tamanho desse dano, a gente precisa fazer uma perícia contábil. Não necessariamente ela é contábil, às vezes ela é financeira, né? Que contabilidade e análise financeira são coisas diferentes. Às vezes a gente está falando de uma auditoria empresarial e não necessariamente de uma avaliação contábil. Mas vai depender muito do que você está avaliando, né? Então, nesse caso, esse perito vai ter que analisar todos os balanços e extratos e notas fiscais, etc., da empresa, pelo menos no período em que está sendo discutido, para entender se houve desvio ou não, para quem foi esse dinheiro supostamente desviado, qual é o seu montante, atualizar esse valor até agora. Então, veja que essa perícia, se ela for realizada, ela vai ter vários objetivos, né? E ela vai se basear, basicamente, na documentação. Então, perícia contábil é uma perícia de documentos, né? Ela envolve análise de documentos empresariais ou de contas de outra natureza e vai gerar uma conclusão com base nesses documentos. Eu sei que a minha resposta é muito genérica, mas é que depende do caso. Né? Te dei um exemplo aqui para ilustrar o que é que essa perícia faria. E ela pode acontecer em tipos de ações diferentes, então ela pode ter resultados também diferentes e ser construída de modos diferentes. Tá? Espero pelo menos ter te dado uma luz aí, Eduardo. Sim, com certeza, sim, foi bem plausível. E é bem parecido com o nosso caso que a gente vai construir. Muito obrigado. O que eu te diria só como dica final é: invista tempo e peça para o teu cliente investir recurso num bom profissional, porque na área de contabilidade, essa foi uma das áreas em que eu particularmente tive mais dificuldade para encontrar um bom perito. E aqui eu estou falando de uma contabilidade, como eu disse, que não é bem contabilidade, é uma análise financeira, né? E assim, é muito caro, e às vezes o resultado não vem como você esperava, né? A gente fez a contratação de um profissional excelente de São Paulo, foi uma fortuna, que entregou um parecer de 5 folhas. E a conclusão foi: eu não tenho como analisar a documentação nesse caso. Aí a minha resposta foi: então por que você aceitou fazer o trabalho, né? E foi tão caro, né? Então, assim, tome cuidado, porque tem muito mais, vamos dizer, contador ou consultor financeiro do que médico como perito. Então, assim, vai ter muita gente. Tente encontrar um profissional que entenda bem o escopo do trabalho e possa fazer um trabalho adequado aí para o teu caso. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Muito bem. Marcelo, acho que é você que vai fazer o encerramento, né? Eu quero só agradecer a vocês pela paciência, pela disponibilidade. Eu espero que vocês tenham aproveitado e qualquer coisa, contem conosco, contem com a nossa comissão, tá? Estamos aí sempre à disposição. Um grande abraço para todo mundo. Marcelo ou Laísa, a palavra é de vocês. Obrigado, Gabriel. Ressaltar que tivemos 31 pessoas no nosso live, no nosso Zoom.
Agradecer aos iniciantes, principalmente, a nossa Comissão de Responsabilidade Civil, que fez presente em conjunto, né, nessa palestra, né, doutor Gabriel? Ou Gabriel, né, como a gente costuma chamar carinhosamente mesmo. E lembrar que temos o Instagram da nossa comissão, além do YouTube e do Facebook, mas o Instagram, principalmente, vocês podem mandar uma mensagenzinha rápida para nós. É o CRC de Comissão de Responsabilidade Civil, .oabpr. Então, mandando no direct, estamos disponíveis ali para responder. E ressaltar que o tema do Gabriel é muito importante, porque temos mais de 80 milhões de ações no Brasil inteiro, avaliadas por CNJ, e muitas delas precisam ou necessitam de perícia, essa assistente técnica é muito importante também para direcionar a ação, como o Gabriel nos trouxe aí. Seria isso, Gabriel. Prazer, gente. Acho que estão todos dispensados. Então, Laís, quer falar alguma coisa? Pela CAI? Não, só queria agradecer a oportunidade, né, dessa parceria com a comissão e que nós possamos ter mais eventos em conjunto. E acho que vai ser de grande valia para os iniciantes. Muito obrigada aí pela toda a sua exposição. E que esse material vai ficar no YouTube, né? Para a gente poder divulgar depois. Vai. Ele foi gravado, daí ele vai para o YouTube na sequência. Excelente. Obrigada. Gente, bom trabalho para todo mundo. Um abração, hein?